Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 4. Abre aspas, não é um direito só do homem rico e branco. Fecha aspas. Em 14 de março de 2001, estava eu sozinho na parte alta do Grêmio Estudantil Ackman, quando olhei para baixo para o Westwood Plaza. 3 andares abaixo, uma multidão com mais de 1.000 pessoas gritava e bradava. A maioria era negra, com alguns alunos hispânicos. Até mesmo um número de asiáticos juntou-se aos manifestantes. Com som estridente, esse conglomerado de raças parou a universidade. Muitos usavam camisetas vermelhas que diziam acesso negado. Muitos haviam vindo de caravanas do ensino médio da região de Los Angeles. Exortados a novos níveis de fanatismo por algumas poucas figuras solitárias que carregavam megafones, eles bradavam os mesmos clichês de direitos civis e coisas do tipo, vez após vez. Era a injúria em sua melhor forma. Entre aspas, educação é um direito, não só do homem rico e branco. Eles bradavam, ignorando que a maioria daqueles jovens no sistema da universidade não era branca e que há mais americanos asiáticos do que brancos nessas universidades. Entre aspas, essa é a face da diversidade, proclamavam, esquecendo que não havia um só branco naquela multidão. Abre aspas, diretoria da universidade, nós vemos que vocês veem os racistas, eles gritavam, representando um conselho que contém mais esquerdistas que conservadores. E gritando para as diretorias, entre aspas, vocês trabalham para nós, e não para o povo da Califórnia. Esses militantes, investindo em ações afirmativas, estavam tentando mudar a política do sistema de admissão e matrícula da Universidade da Califórnia, uma política estabelecida em 2 atos chamados SP1 e SP2. Esses faziam com que 50% a 75% dos candidatos ao primeiro ano fossem admitidos com base em notas escolares e notas do SAT, e não na cor da pele. E era essa política que deixava em fúria esses criadores de narrativa. Agora, os militantes não ficaram nada felizes quando olharam para cima, à esquerda, e me viram com um cartaz em letras garrafais dizendo: mérito antes da diversidade. Mantenham o SP1 e a SP2. De início, dos que estavam fazendo aquele escândalo todo, apenas alguns me viram. Eles riam ironicamente e cutucavam o colega ao lado para que me olhassem, até não demorar muito para que 1/3 daqueles 1.000 estivessem gritando contra mim, me encarando ou mostrando o dedo do meio. Mais tarde, a multidão começou a marchar pela universidade, gritando toda aquela estupidez. Eu sabia que eles teriam de fazer uma rota pelo campus e por isso mesmo passei bem na frente deles. Segurei meu cartaz de modo que todos pudessem ver. Os organizadores da manifestação, percebendo um possível empecilho, foram forçados a interromperem-se entre mim e os militantes, prevenindo que os manifestantes passassem por cima de mim. O ponto-chave dessa história é que esse tipo de esquerdismo virulento, emocional e baseado na cor e raça não surge de um vácuo, precisa vir de algum lugar, e no caso das universidades está vindo diretamente do corpo docente. Entre aspas, nós, eles e os outros. Os professores esquerdistas costumam fazer um jogo semântico. Eles definem, entre aspas, racismo como a divisão entre nós e eles, e o péssimo tratamento do outro. O único caminho para haver paz entre povos de culturas e ideologias diferentes, eles dizem, é se cada indivíduo considerar a humanidade toda como o nós. O uso da palavra eles objetifica o próximo e o separa do eu. Tudo isso soa profundo, pena que não passa de um monte de bobagem. Abre aspas, a importância das desigualdades sociais entre o nós e eles agora é reconhecida como racismo, fecha aspas, de acordo com um texto para o curso de Biologia da UCLA. Tradução. Se alguém ou alguma coisa cria desigualdade entre 2 grupos, necessariamente é racista. Quanta imbecilidade!
Por vezes é a própria vida que impõe as desigualdades sociais. Então a vida é racista? Se a sociedade impõe desigualdades sociais entre cidadãos cumpridores da lei, nós e criminosos eles, nós somos racistas? Griffin Chelsea, palestrante indo-urdu na Universidade da Virgínia, criticou a, entre aspas, mentalidade nós-eles, que muitos têm quando o assunto são culturas diferentes. Abre aspas. O conceito moderno de nação-estado tem se tornado hegemônico, propagando o pensamento binário, fecha aspas. Tradução. Estados promovem a espécie de pensamento, nós somos brilhantes, todos os demais não prestam, fecha aspas. E daí? O pensamento binário é positivo, ajuda a manter os Estados Unidos seguros. Enquanto não ficamos amiguinhos do outro, o outro tem mais dificuldade de chegar perto para bombardear nossos prédios. Quanto mais clara a distinção entre o bem e o mal, melhor será a vida e mais seguros estaremos. Chaim Seidler Feller é professor de Sociologia e presidente do Instituto Judaico Hiller na UCLA. Em um memorial do Holocausto, ele comparou o tratamento dos nazistas para com os judeus com o tratamento dos judeus para com os palestinos, chamando os alunos a refletir sobre o próximo, sobre o outro, sobre o próximo, sobre o outro. O Holocausto existiu porque as pessoas não pensaram no outro. Na verdade, não é bem assim. O Holocausto aconteceu porque os nazistas eram maníacos malignos, com a intenção de matar judeus, e porque boa parte da Europa mostrou-se conivente. Os nazistas pensavam no próximo e então o matavam. O outro é uma abstração tola e vaga que nada significa quando colocada contra a parede. Esse desprezo para com qualquer dicotomia nós-eles é um jogo semântico que a esquerda em geral ama fazer. Certa feita, palestrei numa escola pública sobre o conflito árabe-israelense. Enquanto eles, os árabes, continuarem a nos atacar, americanos e israelenses, disse eu, abre aspas, eu acredito que nós devemos sim analisar racialmente os árabes, fecha aspas. Um dos alunos então bradou, abre aspas, por que você separa o nós do deles? Isso não é racismo? Fecha aspas. Não, eu respondi. É o uso correto da gramática. Infelizmente, a esquerda corrompeu tanto o uso ordinário da língua que é quase impossível evitar um ninho de cobras linguístico. O lixo referente ao nós, eles e o outro é uma desculpa para a filosofia acomodacionista, a qual acredita que, seja qual for o conflito de ideologia, a rendição é sempre a melhor opção. Determinado grupo está se comportando mal? Bom, nós não podemos chamá-los de eles ou de o outro. Então, eles devem ser alguns de nós, dos nossos. Talvez sejamos responsáveis pelo comportamento deles. É tudo culpa nossa. Nós é que devemos mudar o nosso comportamento. Se não está disposto a aceitar a culpa, você é racista. Eis um ótimo dilema, bem do tipo Ardil 22. Se alguém fez algo de errado, é sua a culpa. Ou você será acusado por fazer uma simples distinção entre nós e eles. Os vencedores ditam a história. Professores de história país afora acreditam que o ensino da história mundial é disseminado de um ponto de vista eurocêntrico. A história europeia recebe mais tempo em sala de aula do que a história africana. A história americana recebe mais tempo em sala do que a história dos indígenas americanos. Em vez de simplesmente aceitarem o fato de que a história europeia e a história americana exercem maior impacto sobre o mundo atual do que a história indígena americana e a história africana, esses docentes tentam corrigir o disparate. Eles ensinam história do ponto de vista africano ou do ponto de vista do índio americano. Desta forma, ensina-se história nas faculdades por todo o país a partir de uma perspectiva multicultural. Como Diniz de Souza escreveu em seu livro, abre aspas, a maioria das universidades americanas tem diluído ou retirado seu currículo fundamental, baseado nas grandes obras da civilização ocidental, para dar espaço a novas exigências de cursos que enfatizam culturas não ocidentais, estudo afro-americanos e estudos feministas.
Aqueles professores vistos como paladinos dos interesses das minorias recebem privilégios parcialistas, estão deliberadamente munidos de erudição ideológica e são imunes a críticas mesmo quando fazem reivindicações excessivas, estranhas, com conotações raciais, fecha aspas. Na universidade, o Departamento de História oferece os papéis dos sexos e a mudança social, um curso que estuda, entre aspas, o papel das mulheres e dos homens, os comportamentos e as crenças em uma variedade de sociedades. A Universidade de Stanford oferece aos alunos o seguinte curso de História: Autobiografia Gay, Sexo, Identidade e Solidariedade como representados em 9 autobiografias, fecha aspas. Os alunos da Universidade de Nova York têm a chance de se matricularem nas aulas de, entre aspas, raça, sexo e sexualidade na história dos Estados Unidos. A descrição do curso afirma que, abre aspas, ao longo da história dos Estados Unidos da América, argumentos sociais, econômicos, morais e políticos avançaram de forma a sustentar a subordinação de pessoas de cor e mulheres. Gays e lésbicas têm sofrido nas esferas da sexualidade, fecha aspas. Na Oberlin College, o Departamento de História dá aos alunos a incrível oportunidade de fazer, abre aspas, brancos insuportáveis, a construção social de uma categoria racial, fecha aspas. A descrição do curso diz que, abre aspas, ao longo da história dos Estados Unidos, pessoas consideradas brancas acumularam privilégios sociais, jurídicos e econômicos à custas daqueles que não são considerados brancos, fecha aspas. Palavras assim parecem vindas de uma aula de história sobre os direitos pré-civis dos Estados Unidos da América, mas não. As leituras do curso incluem a formação racial dos Estados Unidos da América, de 1960 a 1990. Como os judeus tornavam-se um povo branco e o que eles pensavam sobre a questão racial nos Estados Unidos. A investida de posse branca, como os brancos se beneficiam das políticas identitárias. Essa aula gira em torno da contínua opressão branca sobre as minorias. Edward Said descreve as visões ocidentais do Oriente Médio como, entre aspas, etnocêntricas e, interessantemente, racistas no orientalismo. Ele afirma que os árabes são os únicos estudiosos do Oriente Médio e do Oriente não tendenciosos. O professor John Esposito ecoa as ideias sem nexo de Said em seu livro A Ameaça Islâmica. Ele chama os americanos de etnocêntricos, especialmente com respeito ao estilo americano de democracia. O autor também clama por um fim ao estudo de qualquer ligação entre o Islã e o terrorismo, porque reforça estereótipos. Ora, as universidades deveriam passar pano para o Islã e não revelar sua verdadeira face. Afinal, as pessoas podem estereotipar os muçulmanos. Quando os sentimentos batem de frente com fatos, os fatos simplesmente precisam ser transformados. Como já conseguimos perceber, a história multicultural não serve em quase nada para transmitir informações úteis aos alunos. Um estudo feito em 2001 mostrou que, dos alunos do último ano das melhores 50 faculdades do país, apenas 23% conseguiram identificar James Madison como o pai da Constituição. Somente 40% conseguiram identificar o período correto da Guerra Civil. Bom, ao menos os alunos do último ano não são eurocêntricos. Coitadas das pobres minorias vitimizadas. Todas as minorias são pobres. Todas as minorias são pouco instruídas. Todas as minorias são incapazes porque foram subjugadas e vitimizadas. Se você não acredita em mim, então pergunte a um professor esquerdista. De acordo com uma leitura exigida em sala, as minorias são os membros mais vulneráveis da classe trabalhadora. Elas sofrem por causa da posição social e da raça, permanecendo sob os fardos de cor e de classe. Isso tudo lembra uma velha piada sobre o New York Times. Um dia antes de o mundo acabar. O Times traz a seguinte manchete, entre aspas, fim do mundo, mulheres e minorias são as mais atingidas. Na universidade, a mesma luta dos direitos civis que começou há tempos ainda permanece. Afirma o seguinte o texto para o curso de Ciências Políticas intitulado, abre aspas,
Introdução à política americana, fecha aspas. Abre aspas. Os afro-americanos têm se engajado na luta pelos direitos civis por 200 anos, fecha aspas. Ah, sim, entendi. Devemos acreditar que não houve nenhum tipo de ganho na luta pelos direitos civis? E que os direitos civis dos negros não têm sido garantidos pelo governo dos Estados Unidos? Olha, o pessoal dos direitos civis tem feito um trabalho tão bom que mesmo os simples críticos das comunidades de minorias podem esperar uma caixa de correios cheias de cartas com acusações de racismo. O mesmo texto afirma logo depois que, abre aspas, os afro-americanos, com vários outros grupos minoritários, compartilham uma história experimental de discriminação. Os brancos tendem a pensar que já se alcançou a justa igualdade perante a lei e que qualquer esforço especial para superar os efeitos da discriminação do passado é injusto aos brancos, fecha aspas. Tradução. Enquanto as minorias têm uma visão esclarecida do mundo, uma vez que experimentaram a discriminação, os brancos acham que o preconceito não existe. Certo, mas vejamos uma coisa. Em primeiro lugar, presumir que a comunidade branca é monopolítica é tão racista quanto dizer que todos os negros apoiam Jesse Jackson. Segundo, essa afirmação implica que, se você é branco, você nunca experimentou preconceito. Em resumo, trata-se de propagação da mentira. Culpabilizando a maioria branca por causa dos problemas de algumas minorias, Diego Vigil, professor na Universidade de Irvine, disse que, abre aspas, jovens segunda geração de imigrantes são marginalizados em muitos graus e, assim, forçados à vida de rua, fecha aspas. A maioria das pessoas que vivem nos Estados Unidos é descendente de imigrantes e, ainda assim, de alguma forma consegue vencer na vida. Por que é que somente essa geração de imigrantes está sendo oprimida e marginalizada? Noel Ignatieff, professor na Universidade de Harvard, identifica-se como um abolicionista que busca abolir o ser branco. O povo branco deve cometer suicídio como o povo branco para reticências de criatura miserável, petulante e subordinada transformar-se em um ser humano totalmente conectável, completamente desenvolvido, desconstruído, disse Ignatieff a uma multidão na Universidade de Berkeley. Abre aspas. Ao atacar o ser branco, os abolicionistas buscam minar o principal pilar da regra capitalista deste país, fecha aspas. Ignatieff também atacou a força policial, a qual ele considera a ferramenta do Estado racista. Abre aspas. Os policiais olham para determinada pessoa e então decidem com base na cor se ela é ou não leal ao sistema que juram servir e proteger. Eles não se perguntam se o negro cuja cabeça estão espancando é ou não inimigo, mas isso tomam por pressuposto, fecha aspas. De acordo com Ignatieff, abre aspas, todo grupo dentro dos Estados Unidos branco tem, mais cedo ou mais tarde, seu momento de avançar interesses particulares e específicos à custas dos negros, como raça, fecha aspas. Para aqueles que conhecem a história de Ignatieff, ler isso não deve ser uma grande surpresa. Ignatieff é o fundador da revista Traidor da Raça. A primeira publicação desse periódico continha o lema, abre aspas, trair ou ser branco é ser leal à humanidade, fecha aspas. Em 1993, Khalid Abdul Muhammad, portador da Nação do Islã, palestrou na Kent College em Nova Jersey em seu tolo discurso, cheio de ódio. Muhammad retratou a comunidade negra como vítima da conspiração judaica. Todo mundo fala que Hitler exterminou 6 milhões de judeus. E eles estão certos, mas ninguém nunca pergunta o que fizeram com Hitler? Ele então se voltou para a África do Sul e, como compensação ao apartheid, alegou ter dado ao homem branco 24 horas para sair da cidade até o pôr do sol. Só isso. Se não saísse da cidade até o pôr do sol, mataríamos todos os brancos deslocados na África do Sul. Nós mataríamos as mulheres, mataríamos as crianças, mataríamos os bebês, mataríamos o cego, mataríamos o aleijado, mataríamos a todos. Ele disse, minha mente já se desligou. Rodney King e a, entre aspas, resistência de Los Angeles. Nada ilustra melhor a controvérsia racial na universidade do que a reação dos professores esquerdistas aos eventos em torno de Rodney King. Os professores simpatizam completamente com ele, atacam a política e usam eventos assim para promover pautas próprias.
Eis o relativismo moral em sua melhor forma. Georgia Prover, professora de Estado Social na UCLA, lecionava na Universidade do Sul da Califórnia, quando ocorreu o julgamento de Rodney King. Durante uma palestra sobre a violência em Los Angeles, um aluno entrou correndo na classe da professora para anunciar que os policiais, que estavam sob a acusação de terem espancado Rodney, haviam sido absolvidos. Abre aspas. Eu tive de me controlar para não chorar, fecha aspas, disse Prover. Maravilhoso. Ela lutou para não chorar, enquanto policiais eram inocentados por terem batido em um bandido parrudo, drogado e que resistia à voz de prisão, por sentir que a comunidade negra estava sendo oprimida outra vez. A professora Prover lamenta pelos policiais que são assassinados por bandidos assim todo ano? A reação de um professor de direito da Universidade da Geórgia foi a seguinte, abre aspas, o que aconteceu com Rodney King não foi por acaso. Não foi um incidente isolado envolvendo policiais tiranos. Espancamentos e outras formas de brutalidade policial, embora cuidadosa e inteligentemente escondidos do público, sempre foram e ainda são o padrão comportamental do corpo policial de todo o país. Fecha aspas. A polícia deve ser muito inteligente mesmo, tanto que encontra maneiras de bater em todos os criminosos negros sem ninguém ver. Talvez eles tenham escudos de invisibilidade mágicos. A simpatia por Rodney King ao menos tem um quê de justificativa. Poderia-se argumentar que a polícia reagiu com exageros no caso de King. O que não se justifica é abraçar a tão falada resistência de Los Angeles, como protesto legítimo contra o racismo. Os professores universitários, assim como muitos da esquerda na tentativa de legitimá-la, chamam a revolta de Los Angeles de resistência. Judy Armon, professor na universidade, afirmou que a discriminação racial, especialmente contra jovens afro-americanos e homens latinos, continua a corromper o sistema criminal e poderia incitar uma revolta parecida no futuro. Continuamos a viver em um celeiro de pólvora, disse ele. Em caso de dúvida, culpe de racismo todos os problemas de qualquer grupo minoritário ou caso isolado. Edward Chang, professor na Universidade da Califórnia em Riverside, predisse, abre aspas, não estamos confrontando a causa do problema que levou à manifestação, então haverá outra manifestação, fecha aspas. Quais foram as causas da manifestação de 1992 e quais serão as causas das manifestações futuras? Abre aspas, a pobreza e a lacuna crescente entre os que têm e os que não têm, fecha aspas. A discriminação racial e a segregação que cada vez mais se disseminam, o desemprego e a falta de oportunidade de educação para as minorias e o abuso policial como um todo. Resumindo, o racismo é a causa de todos os males. Nenhum só problema envolvendo o abandono por parte de pai ou de mãe, taxas de criminalidade, falta de ética trabalhista, nada. As minorias são mantidas no fundo do poço por culpa da mão opressora do homem branco. Kyung Park, professora na UCLA, é mais oportunista que suas amigas tempestivas, usando a, entre aspas, revolta como desculpa para angariar exigências de diversidade. Aulas projetadas para possibilitar a sensibilidade cultural. Esses cursos inúteis que os alunos jamais fariam voluntariamente servem apenas para manter professores supérfluos no cargo. Mas Park realmente acredita que exigências do tipo ajudam no cenário explosivo das tensões raciais. Abre aspas. Não temos fornecido os mecanismos para aprendermos sobre outros grupos, fecha aspas. Ela explicou como se uma aula de diversidade, paz e amor impedisse os vândalos de incendiar Los Angeles. O caso de Rodney King foi sobre abuso policial e de O.J. foi sobre incompetência policial. É um retrato sombrio para o Departamento Policial de Los Angeles, afirmou Laurice Levinson, professora na Universidade de Direito da Universidade Loyola. É criativa a forma como a professora Levinson iguala o incidente de Rodney King com o julgamento de O.J. Criativa e repugnante. No caso de Rodney King, a polícia usou de força excessiva para subjugar um criminoso. Já no O.J., um homem assassinou brutalmente sua esposa e a amiga dela.
É só na universidade que uma manifestação se transforma em resistência, onde o policial é bandido e o criminoso se torna herói. E se você está gostando desse audiobook, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.